A verdadeira riqueza não é sobre dinheiro, é sobre quem você se torna. Há uma dor que raramente é confessada em voz alta, mas que corrói silenciosamente o coração de quem a sente. A frustração de perceber que, mesmo já adulto, talvez com décadas de vida vividas, sente que perdeu tempo. Como se todas as oportunidades de enriquecer, prosperar ou construir uma vida financeiramente livre já tivessem passado, e agora fosse simplesmente tarde demais. É um lamento escondido atrás de justificativas elegantes. Se eu tivesse começado antes, hoje em dia é mais difícil. Ou ainda, isso é para os jovens, para quem teve sorte ou boas conexões. Mas, no fundo, o que realmente dói, é o medo de ter desperdiçado o tempo, com ele, a chance de transformar a própria história. Esse é o erro invisível que mantém milhões paralisados, a crença silenciosa e inconsciente de que a riqueza é um evento repentino, uma espécie de loteria cósmica, acessível apenas para os mais jovens, os mais ousados, ou os mais afortunados. Não um processo de construção deliberada, lenta, intencional. Não uma jornada, mas um milagre inatingível. Jim Rohn, mestre em traduzir sabedoria em simplicidade, dizia com clareza: se você quer ser rico, torne-se uma pessoa de valor. A riqueza não é, nunca foi, apenas sobre quanto você ganha, mas sobre quem você se torna no processo de construí-la. O dinheiro que você deseja, a liberdade que você almeja, são apenas reflexos externos da identidade que você decide forjar. Essa é a grande virada: parar de correr atrás de dinheiro e começar a investir na sua evolução como pessoa. Não se trata de técnica, nem de ter acesso a segredos guardados a 7 chaves, mas de algo mais profundo, ao mesmo tempo, mais acessível: a sua capacidade de se transformar, de crescer, de desenvolver novas competências, novas formas de pensar e, sobretudo, de assumir um novo papel na sua própria vida. Aaron Nightingale reforçava com precisão: você se torna aquilo que pensa a maior parte do tempo. Então talvez, o seu problema não seja a falta de dinheiro, mas a ausência de uma direção interna clara. Não falta de oportunidades, mas falta de um alinhamento profundo entre o que você quer, e quem você, de fato, está se permitindo ser. Por isso, este vídeo não é sobre fórmulas mágicas para enriquecer da noite para o dia. Não é sobre atalhos que prometem aquilo que não podem cumprir. Este vídeo é um convite, ou melhor, um ritual de iniciação. Um chamado para que você não aprenda apenas como ganhar dinheiro, mas para que aceite reconstruir, a partir de agora, a sua mentalidade, os seus hábitos e, principalmente, a sua identidade financeira. Independente da sua idade, da sua história ou das escolhas que fez até aqui, o que você está prestes a ouvir pode se tornar o ponto de virada da sua trajetória. Porque nunca é sobre quando você começa, mas sobre quem você escolhe ser, a partir deste exato momento. Agora, respire fundo. Permita-se seguir nesta jornada com o coração aberto e a mente desperta. O que vem a seguir não são apenas regras financeiras, mas sementes de uma nova filosofia de vida. Regra 1: gaste menos do que ganha, o princípio que a maioria nunca domina. Existe uma dor silenciosa que acompanha milhões de pessoas ao redor do mundo. Elas acordam todos os dias, trabalham duro, fazem o que devem fazer, e, ainda assim, ao fim do mês, a sensação é sempre a mesma: há de estar quebrado, há de que o dinheiro nunca é suficiente. É um ciclo emocional desgastante, uma espécie de prisão invisível. Quanto mais se esforçam, mais sentem que não saem do lugar. Essa angústia não nasce apenas da falta de recursos, mas de uma ferida mais profunda: a desconexão entre o que se ganha e o que se preserva. A ausência de uma estrutura interna capaz de proteger o fruto do próprio esforço. O erro não costuma ser gritante. Pelo contrário, ele é sutil, sorrateiro. A maioria acredita que aumentar a renda automaticamente trará liberdade. Então, dedicam-se a ganhar mais, buscam promoções, novos negócios, oportunidades, mas, paralelamente, elevam também seu padrão de consumo. Compram mais, gastam mais, exibem mais. E, sem perceber, tornam-se escravas da ostentação inconsciente, alimentando um vazio que jamais será preenchido por coisas. Assim, transformam-se em vítimas de um paradoxo: quanto mais ganham, mais gastam, e mais pobres se sentem. Esse padrão não é apenas financeiro, mas profundamente neurológico. A neurociência revela que os atos de consumir e gastar ativam os circuitos de dopamina, gerando sensações imediatas de prazer e recompensa. É um vício silencioso, um mecanismo de alívio rápido que anestesia momentaneamente a frustração, mas que sabota, com precisão cirúrgica, a construção de patrimônio a longo prazo. O cérebro, condicionado a buscar satisfação instantânea,
compromete o futuro por alguns minutos de prazer fugaz. Jim Rohn costumava dizer: o segredo não está enquanto você ganha, mas enquanto você mantém. E essa é uma verdade inegociável. A verdadeira riqueza não se manifesta na quantidade de dinheiro que entra na sua conta, mas na diferença entre o que você ganha e o que você preserva. Não se mede pelo carro que você dirige, nem pela casa onde mora, mas pela solidez que constrói silenciosamente, longe dos holofotes, na intimidade da sua gestão financeira. A ostentação é ruidosa, a riqueza autêntica é silenciosa. Imagine sua vida financeira como um reservatório de água. Se você aumenta a vazão de entrada, mas também amplia as rachaduras por onde a água escapa, continuará sempre com um reservatório vazio, independentemente do volume que tente colocar. O que cria abundância não é a quantidade que entra, mas a solidez do que permanece. É um princípio de preservação e estratégia, não de ostentação e desperdício. Jim Rohn era categórico: se você não consegue administrar $1, não conseguirá administrar 1.000. Se não consegue administrar 1.000, não administrará 1.000.000. O tamanho da conta não resolve a falha estrutural de quem não domina o princípio da preservação. E isso não depende do quanto você ganha hoje, mas da mentalidade que escolhe cultivar. Por isso, visualize este hábito como um raio-x da sua alma financeira, uma prática silenciosa, mas poderosa. Toda semana, reserve um momento para olhar, com honestidade radical, o que entrou e o que saiu. Não como um contador frio, mas como alguém que está construindo uma arquitetura sólida de liberdade. Esse simples gesto se torna um ritual, o ritual da responsabilidade, da consciência e do respeito pelo próprio esforço. Aqueles que dominam esta regra não vivem mais presos à ansiedade de ter que ganhar mais para sobreviver. Eles sabem que, ao preservar o que já possuem, criam um espaço seguro onde podem respirar, planejar, sobretudo, prosperar. O autocontrole que nasce deste princípio é libertador, porque devolve a você o protagonismo da sua vida financeira, independente das circunstâncias externas. E, no fim, não se trata de uma restrição, mas de uma escolha poderosa, entre alimentar o vício da recompensa imediata ou cultivar a serenidade de quem constrói, com paciência e sabedoria, uma liberdade que ninguém jamais poderá tirar. Regra 2. Poupe primeiro, gaste depois, o hábito invisível que define quem próspera. Existe uma diferença brutal entre quem luta constantemente para sobreviver e quem, silenciosamente, constrói uma vida de liberdade. Essa diferença não está na quantidade de dinheiro que ganham, mas na ordem em que tomam decisões financeiras. Enquanto muitos esperam que sobre algo ao final do mês para, quem sabe, guardar, os que prosperam fazem o oposto: guardam antes e ajustam seus gastos depois. Essa inversão é simples na aparência, mas poderosa na essência. Ela define não apenas a saúde financeira, mas, sobretudo, a mentalidade de quem escolhe se responsabilizar pelo próprio futuro. Não se trata de sorte, nem de um golpe de genialidade. Trata-se de uma disciplina sutil que molda o destino com precisão silenciosa. A neurociência comportamental explica esse padrão. O ser humano, por natureza, tende a consumir tudo o que está ao seu alcance. É um instinto primitivo de sobrevivência, herdado de tempos onde o excesso de recursos era inexistente e consumir rapidamente significava aumentar as chances de vida. Hoje, esse mesmo instinto sabota quem não compreende que, na sociedade moderna, a sobrevivência depende da capacidade de postergar recompensas. Jim Rohn sempre reforçava: antes de pagar a qualquer um, pague a você mesmo. Esta não é apenas uma frase de efeito, mas uma filosofia de vida. Pagar-se primeiro significa honrar o próprio esforço, tratar sua renda como uma semente que deve ser preservada antes de ser distribuída. Quem gasta tudo o que ganha está apenas trabalhando para manter o padrão de consumo, mas quem poupa primeiro trabalha para construir liberdade. É um hábito invisível, pois não gera aplausos, não alimenta vaidades, nem atrai olhares admirados. Poupar não é sedutor no curto prazo, não cria narrativas espetaculares para as redes sociais. Mas é essa prática silenciosa que, dia após dia, mês após mês, ano após ano, gera uma fortaleza inabalável. Imagine um agricultor que, ao colher, consome todas as sementes. No próximo ciclo, ele estará condenado à escassez. Aquele que separa, mesmo que poucas sementes, está garantindo não apenas a próxima colheita, mas a perpetuação da sua abundância. Assim também funciona a vida financeira. Poupar primeiro é plantar o futuro antes de consumir o presente. Muitos, ao ouvirem essa ideia, resistem. Dizem, mas não sobra nada. E é justamente essa a armadilha. O erro está em tentar poupar o que sobra. O que sobra, na maioria das vezes, é nada.
Porque o consumo sempre se adapta à renda. Poupar deve ser o primeiro movimento, o mais sagrado, aquele que ocorre antes mesmo de considerar os gastos. Jim Rohn fazia disso uma regra inegociável. Ele ensinava que, mesmo com uma renda mínima, é possível estabelecer esse hábito, começando com pequenas porcentagens. Não pelo valor absoluto, mas pela construção do caráter financeiro que ele promove. Não se trata do montante poupado, mas do tipo de pessoa que você se transforma ao cultivar essa disciplina. Alguém que valoriza o futuro tanto quanto, ou mais do que, o presente. Essa escolha cria uma mentalidade de abundância e segurança. Quem poupa primeiro experimenta uma leveza existencial, pois sabe que, independentemente das intempéries da vida, existe um espaço seguro que está sendo silenciosamente edificado. Já quem consome tudo que ganha vive na corda bamba emocional, vulnerável a qualquer imprevisto, escravo da próxima entrada de dinheiro. Por fim, essa regra não é um convite ao sacrifício, mas uma oportunidade de reconquistar a autoridade sobre o próprio destino. A escolha consciente de poupar primeiro é um ato de amor próprio e de respeito pela própria trajetória. Não há segurança verdadeira para quem gasta antes e tenta poupar depois. A liberdade se constrói, invariavelmente, com quem planta antes de colher, guarda antes de gastar e prioriza a visão de longo prazo sobre o conforto imediato. Essa é uma das maiores lições de Jim Rohn. O futuro não é um acaso, mas uma colheita paciente de escolhas invisíveis feitas todos os dias. Regra 3. O poder dos pequenos hábitos, a escada invisível para a liberdade financeira. A maioria das pessoas imagina que grandes mudanças exigem grandes ações. Sonham com um golpe de sorte, um investimento milagroso ou uma oportunidade única que transforme a vida da noite para o dia. A verdade, no entanto, é diferente e muito mais profunda. A construção da liberdade financeira raramente acontece por saltos, mas por degraus pequenos, constantes e invisíveis. Jim Rohn usava uma metáfora poderosa para ilustrar essa ideia: a escada. Cada passo, embora pequeno, é fundamental para avançar. Ignorar um degrau pode significar uma queda, e pular etapas pode gerar desequilíbrio. Mas a acumulação diária desses pequenos hábitos cria uma trajetória sólida, capaz de levar aonde grandes ações isoladas jamais alcançariam. O que torna esses hábitos pequenos tão eficazes não é o seu impacto imediato, mas a sua repetição. Eles agem como gotas de água que, por mais insignificantes que pareçam, desgastam a pedra ao longo do tempo. A persistência diária é a chave que destrava resultados aparentemente impossíveis. A neurociência confirma que o cérebro cria caminhos neurais para hábitos que se repetem, tornando-os automáticos. No começo, essa repetição exige esforço consciente, mas com o tempo, torna-se uma parte natural da rotina. Quando se fala em finanças, os pequenos hábitos podem ser: revisar o orçamento, registrar despesas, refletir sobre decisões de compra ou aprender termos básicos de investimento. Jim Rohn enfatizava que não era necessário esperar grandes condições para começar. O momento ideal é sempre agora, com o que está ao alcance. Os pequenos passos são suficientes, desde que consistentes. A diferença entre o sucesso e o fracasso está em continuar, dia após dia, mesmo quando a motivação oscila. Além disso, esses pequenos hábitos funcionam como um sistema de feedback. Eles permitem ajustar a rota, corrigir erros e celebrar progressos, mesmo que discretos. Essa constância alimenta a confiança, reduz o medo e fortalece a disciplina. A mentalidade do imediatismo, tão presente na cultura atual, é uma grande barreira para o cultivo desses hábitos. A gratificação instantânea traz conforto momentâneo, mas mina a construção de bases sólidas. A paciência e a visão de longo prazo são virtudes indispensáveis para quem deseja liberdade financeira. Ao longo da vida, são as decisões diárias, as escolhas pequenas e aparentemente irrelevantes, que constroem o futuro. Jim Rohn dizia: o sucesso é algo que se atrai pela pessoa que você se torna. Os pequenos hábitos são o alicerce dessa transformação. Por isso, reconhecer o valor dos pequenos passos é reconhecer o poder de transformar a vida sem precisar de milagres. A liberdade financeira é uma escada feita de ações simples, repetidas com dedicação silenciosa, que leva a um destino extraordinário. Regra 4. A mentalidade do investidor: cultivar paciência e visão de longo prazo. Uma das grandes diferenças entre pessoas financeiramente livres e aquelas que permanecem presas à insegurança é a mentalidade. No centro dessa mentalidade está o conceito de investimento, que vai muito além do dinheiro aplicado em ações, imóveis ou fundos. Investir é uma atitude, uma forma de pensar que envolve paciência, disciplina e foco no futuro.
Jin Ho ressaltava que a liberdade financeira não é fruto da sorte, mas de decisões conscientes tomadas com a visão clara do que se quer construir ao longo do tempo. No universo dos investimentos financeiros, o tempo é o maior aliado. A composição dos rendimentos, conhecida como juros compostos, transforma pequenas quantias aplicadas regularmente em grandes patrimônios ao longo dos anos. O segredo está em começar cedo e manter a disciplina mesmo diante das oscilações do mercado. Essa paciência para guardar os resultados do investimento também se traduz na vida diária. Investir em si mesmo, por meio do aprendizado, da melhoria contínua e do desenvolvimento pessoal, exige tempo e dedicação. São essas aplicações que fazem a diferença para que as oportunidades sejam aproveitadas e os riscos minimizados. Jin Ho dizia que o verdadeiro investidor entende que os desafios e dificuldades fazem parte do processo. Não é o momento de se desesperar diante das perdas temporárias, mas de manter o foco no objetivo maior. A visão de longo prazo implica não ceder às tentações do imediatismo. Evitar gastos impulsivos e escolhas que comprometem o futuro financeiro são atitudes essenciais para quem deseja alcançar liberdade. Essa mentalidade de investimento também traz segurança emocional. Compreender que o crescimento é um processo lento, porém constante, ajuda a lidar com a ansiedade e o medo, que são grandes inimigos da prosperidade. No fundo, investir é acreditar no próprio potencial e na capacidade de construir uma vida melhor, passo a passo, ano após ano. É cultivar a paciência como uma virtude indispensável e enxergar cada desafio como uma oportunidade de crescimento. Por isso, a mentalidade do investidor é mais que um conceito financeiro, é um modo de viver que transforma o modo como se enxerga o dinheiro, o tempo e a própria vida. Regra 5. O poder da disciplina para alcançar a liberdade financeira. Disciplina é o alicerce que sustenta qualquer trajetória rumo à liberdade financeira. Sem ela, mesmo as melhores estratégias e intenções ficam vazias. Jin Ho sempre enfatizou que disciplina não é algo que se tem ou não se tem, mas uma habilidade que se desenvolve e fortalece com prática constante. Manter uma rotina financeira organizada, controlar os gastos e poupar regularmente são ações que exigem disciplina. Não basta saber o que fazer, é preciso aplicar consistentemente. A disciplina cria hábitos que, com o tempo, tornam-se automáticos e naturais. É comum que a tentação do consumo imediato e a busca por gratificação rápida desviem o foco. A disciplina mantém a atenção no objetivo maior, mesmo diante de distrações e dificuldades. Além do controle financeiro, a disciplina se manifesta no desenvolvimento pessoal. Estudar, buscar conhecimento, aprimorar habilidades e manter a saúde mental e física requerem um comprometimento diário. Jin Ho ensinava que a liberdade financeira é uma consequência da soma de pequenas decisões tomadas de forma disciplinada ao longo do tempo. Cada escolha consciente, mesmo que pareça pequena, contribui para a construção de um futuro sólido. Portanto, cultivar disciplina é investir em si mesmo, criando uma base firme para enfrentar os desafios e avançar com segurança. A disciplina transforma sonhos em planos e planos em realidade. Regra 6. O valor do tempo e a importância de começarmos hoje. O tempo é o recurso mais valioso que temos. É limitado, irreversível e, ao mesmo tempo, poderoso quando bem utilizado. Jin Ho dizia que as pessoas bem-sucedidas valorizam o tempo como um ativo precioso, diferente de quem o desperdiça sem pensar nas consequências. A procrastinação é um dos maiores inimigos do progresso financeiro. Adiar decisões e ações faz com que oportunidades escapem e os resultados demorem a aparecer. O momento ideal para começar é sempre agora. Cada dia que passa é uma chance de avançar, de construir algo maior. Não importa quão pequena seja a ação tomada hoje, ela gera um efeito acumulativo que pode transformar o futuro. Entender o valor do tempo ajuda a criar uma mentalidade focada na urgência positiva, aquela que motiva a agir sem ansiedade ou pressa descontrolada, mas com consciência e propósito. Quando começamos a investir, economizar e aprender sobre finanças o quanto antes, mesmo que com pouco, estamos construindo uma vantagem que cresce exponencialmente. Jin Ho reforçava que o segredo não está em fazer grandes coisas imediatamente, mas em fazer pequenas coisas de forma consistente e começar hoje, não amanhã. Regra 7. A disciplina que cria a liberdade financeira. A disciplina é o pilar fundamental para quem deseja conquistar a liberdade financeira. Sem ela, mesmo com bons conhecimentos e oportunidades, o progresso será difícil e instável. Jin Ho costumava dizer que a disciplina é a ponte entre os objetivos e a realização. Sem disciplina, os sonhos ficam no campo das intenções. Ter disciplina financeira significa manter controle sobre os gastos,
seguir um planejamento e resistir às tentações momentâneas que comprometem o futuro. É um hábito que deve ser cultivado diariamente, tornando-se parte da identidade da pessoa. A repetição constante de ações disciplinadas constrói hábitos sólidos que sustentam a riqueza. Disciplina não é algo rígido ou sufocante, mas um compromisso consigo mesmo que gera paz de espírito e segurança. Essa força interior cria liberdade, pois quando os recursos estão organizados e planejados, as decisões se tornam mais conscientes e as escolhas pessoais mais amplas. Jim Rohn ensinava que a verdadeira liberdade financeira não é sobre gastar sem limites, mas sobre ter poder de escolha. Não é sobre ter dinheiro, mas sobre tornar-se alguém que nunca mais vive na escassez. A dor silenciosa que muitos enfrentam é o medo oculto de nunca conseguir mudar. A sensação de que é tarde demais para construir riqueza e liberdade paralisa qualquer iniciativa. Esse medo é alimentado por um erro invisível, a ideia inconsciente de que riqueza é um destino, algo distante e reservado para poucos, e não um caminho disponível para qualquer pessoa que decida trilhá-lo. Jordan Peterson ensina que o primeiro passo para mudar sua vida é assumir a responsabilidade radical por quem você está se tornando. A transformação financeira é, acima de tudo, uma mudança de identidade. Jim Rohn provocava: não deseje que fosse mais fácil, deseje que você fosse melhor. A verdadeira questão não é quanto você quer ganhar, mas quem você quer ser. Escolher uma das 7 regras apresentadas e transformá-la em hábito hoje é um pacto silencioso com a sua versão mais rica, mais forte e mais livre do futuro.